A gente precisava, né, fazer um processo todo de transformação tecnológica, né? E como eu falei, uma empresa muito com os processos muito enraizados, com os processos muito manuais, como é que a gente faria, né, para que as pessoas entendessem que a transformação ela era benéfica, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai conversar com o Marcos Braga, CIO da Fundação Bradesco, sobre como utilizar IAs generativas para modernizar operações profundamente enraizadas em processos manuais e como que isso resolve diversos gargalos em grandes organizações. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo ao Agilistas. Tudo ótimo, Samuel. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. E aí, para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta mais básica mesmo, que é: a Fundação Bradesco está completando 70 anos esse ano, se eu não me engano, Correto. e ela e o Bradesco são coisas diferentes. Tem alguma ligação, mas são coisas diferentes. Aí eu queria que você explicasse o que é a fundação e qual que é o papel dela. Legal, Samuel. Boa pergunta, né? Acho que todo mundo realmente, quando ouve falar de Fundação Bradesco, faz essa associação imediata com o Bradesco. Mas a fundação é um braço totalmente apartado da estrutura do banco, né? A Fundação Bradesco é a maior acionista do Banco Bradesco hoje e o foco é em educação, né? Então, o Amador Aguiar, que é o fundador do Bradesco, sempre quis, né? Ele foi uma pessoa muito humilde, né? Ele foi um lavrador, e aí, né, conseguiu fazer toda a estruturação do banco e ele sempre teve o sonho de levar a educação de qualidade para todos os cantos do nosso Brasil. E em algum momento ele doou parte das ações para a fundação e é com isso que a fundação sobrevive hoje, né? Então a gente, como acionista, a gente recebe os dividendos do banco e aí operacionaliza a operação da fundação. Então a fundação são 40 escolas. A fundação é tipo uma ONG? É uma fundação mesmo, né? Não chega, não tem o papel de ONG, Sim. né? Porque é uma instituição privada, é a maior instituição privada sem fins lucrativos do Brasil, né? Entendi. A gente corresponde praticamente a 50% de todo o investimento social privado do Brasil em educação, né? Então é realmente uma estrutura grande. Investimento do ano passado de 1,4 bilhões de reais, Nossa, né, em bastante. educação. E hoje são 40 escolas em todos os estados do Brasil, né? 42 mil alunos atendidos, né, de educação básica do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Além disso, a Fundação ainda tem a escola virtual, que são mais de 2 milhões de alunos matriculados todos os anos. Tem a EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos, em 8 escolas, né, a gente faz esse trabalho. O FIC, né, que é o ensino profissionalizante de curta duração. Além disso, os cursos profissionalizantes para os próprios alunos, né? Então, como a gente está em regiões que tem essa necessidade, essa carência, né, da profissionalização e do ensino técnico, as crianças, assim que elas se formam, né, elas fazem um curso de profissionalização. Então, é um trabalho focado em educação, muito diferente do mercado Bradesco. bancário. Eu acho legal, interessante ver um banco, né, do tamanho do Bradesco também entendendo que eles podem ter um papel social e trazendo isso no papel da fundação, né? Eu achei interessante isso. Bem legal. E assim, o nosso atendimento é focado em crianças de extrema vulnerabilidade social, né? Então são as crianças mais carentes, né, da sociedade que fazem esse papel de transformação e a fundação tem esse trabalho humanista mesmo, Sim, né, sim. de transformação por meio da educação. E aí, entrando um pouco já no nosso tema aqui de hoje, quando é que vocês entenderam que era necessário transformar digitalmente a fundação para melhorar os seus processos e para atender melhor a população, digamos assim? Legal, boa pergunta também, porque você imagina, né, uma fundação, É, 70 anos de idade praticamente, com essa necessidade e essa vontade de fazer o que processo não de é transformação. nativa tecnológica, Não é, né? né? Infelizmente, a gente sabe que o setor de educação investe pouco em tecnologia. A gente vê alguns movimentos sendo feitos agora, né? Praticamente com o advento aí da IA. Mas, assim, educação, por princípio, investe pouco em tecnologia, né? E fundação também, né? Uhum. Normalmente as fundações, então assim, a gente é muito o olho do dono, né? Eu brinco que realmente essa necessidade veio da própria dona Denise, que é a neta do Amador, ela sentiu essa necessidade de profissionalizar a fundação. E aí, com esse processo de profissionalização, não existe processo hoje de profissionalização sem o uso massivo de tecnologia, né?
Então, há praticamente 3 anos, a gente vem nesse processo de transformação, não só digital, mas um processo de transformação cultural, que fez, né, e está sendo aí realmente referência no mercado tanto de educação quanto no mercado de filantropia, o que a Fundação vem fazendo nos últimos anos. Entrando um pouquinho mais no assunto de transformação digital, eu queria falar do case de vocês da Fabi, que é a assistente de IA da fundação, que ela é responsável por otimizar processo e tem gerado bons resultados aí pelo que a gente acompanhou. E aí eu queria que você explicasse o que é a Fabi, qual que é o papel da Fabi hoje, o que ela faz. Legal. A Fabi, na verdade, é uma persona, né, Uhum. que foi criada para as áreas justamente como uma assistente virtual. É Né? Fabi mesmo que fala, É né? Fabi, porque é Então, Fundação são Bradesco IA, né? Artificial Intelligence, exatamente. Então, Eu gostei do nome. Eu falei, ficou uma junção ali, aham. porque a gente carinhosamente chama a fundação de FB, que é o codinome que a gente Uhum. usa lá com maior frequência. Então, a gente precisava, né, fazer um processo todo de transformação tecnológica, né? E como eu falei, uma empresa muito com os processos muito enraizados, com os processos muito manuais, como é que a gente faria, né, para que as pessoas entendessem que a transformação ela era benéfica, né? Então, o pessoal nosso de marketing aí foi fantástico, assim, porque eles criaram justamente essa persona baseada na Fabi para cada uma das áreas, né? Então, cada área teria a sua Fabi caracterizada como um funcionário da própria área. E aí a gente começou a fazer um processo de estruturação. Eu falo assim, não existe IA sem estruturação de dados, né? Porque você precisa, de fato, fazer um processo todo no back-office antes para Sim, que você consiga, de fato, extrair algum o melhor resultado, benefício né? da IA. E a gente começou esse processo de transformação do básico, né? Então, assim, a gente começou desde os processos com infraestrutura, renovação de infraestrutura, modernização da infraestrutura para nuvem, criação dos data lakes, a implementação do ERP, né? Nós não tínhamos um ERP desenvolvido internamente, nós implementamos o SAP. Trouxemos a ServiceNow também para fazer toda a camada de serviço e Uhum. toda a parte de interface com o usuário, né? Então, obviamente, os usuários praticamente não sabem qual a ferramenta que eles estão atuando, eles não sabem que existe o ServiceNow, eles não sabem que existe o SAP, porque a gente criou um portal de autosserviço. E Um ali, front-end ali, né? basicamente, ele faz tudo. Então, é todo personalizado com a cara da fundação. Então, basicamente, ele entra lá e faz toda a solicitação. E a Fabi, ela entra como esse braço de dúvidas, Uhum. esse braço de atuação ali no dia a dia. Se ela precisou, por exemplo, todo o processo de compras hoje, ele é automatizado. A gente ganhou, assim, vários dias, né, dentro desse processo, porque realmente o processo, imagina, o processo... A O gente processo de compras já é moroso, né? já é moroso em qualquer lugar, É. né? Uma empresa que gasta 1,4 bilhão de reais, né? Você imagina o quanto que a gente tem que fazer de compras ao longo dos meses. E com esse processo todo de informatização, realmente a gente teve ganhos aí bem expressivos, tanto na velocidade, quanto no processo de Uhum. auditoria, quanto nos processos de pagamento. Então foi um processo bem complexo, Aham. né? A gente está simplificando aqui em poucas Sim, palavras, com mas assim, certeza. praticamente a gente está falando que foram 2, 3 anos de um projeto de implementação, desde a estruturação até a concepção, mas que hoje realmente a gente já está colhendo bastante benefício. E esse processo todo, né, igual você trouxe das tecnologias, dos sistemas, da transformação, teve alguma influência do Bradesco nesse processo? Assim, vocês pegaram alguma coisa que eles estavam fazendo lá? Teve alguma troca, digamos assim? Assim, eu brinco que a troca, ela obviamente ela sempre existe, né? Uhum. E assim, nada como estar dentro de uma organização com um sobrenome Bradesco, né? E que já tem uma experiência muito grande também com a tecnologia, digamos assim, Sem né? dúvida. Então, assim, estar numa organização deste tamanho, ela abre muitas As portas. portas, né? Então, não necessariamente com o Bradesco, né? Porque o foco lá é Sim, diferente, a rotina lá é diferente, então existe a troca, existe, mas como são mundos completamente diferentes, na verdade o que a gente bebe é da mesma fonte, né? exato. Então a gente tem os mesmos parceiros estratégicos, a gente, por ser uma corporação desse tamanho, com essa relevância no mercado nacional, a gente tem muita abertura, né, com os principais fabricantes do Players, né? mercado, Uhum. enfim. Então
a gente tem uma receptividade muito grande. E nada melhor do que ter essa receptividade, né? E fazer o que a gente faz, né? A gente está fazendo sim. bem para milhares de crianças, então Todo mundo sai é ganhando. algo realmente que a gente faz e faz com muito prazer. Então é muito legal. E aí, essa digitalização, essa transformação, o uso da Fabi, né, da IA generativa, ela é mais interno, no sentido que é mais para o time que está trabalhando na fundação, ou ela chega até os alunos de alguma forma? Hoje ainda não chega para os Uhum. alunos, tá? Quando eu cheguei na fundação, há pouco mais de 3 anos, tinha essa necessidade de levar tecnologia para os alunos, né? Mas a gente vivia num ambiente muito diferente, Sim. né? Então, assim, eu falo, poxa, mas como que eu vou levar? Porque, assim, eu visito muitas escolas, né? E realmente é um choque de realidade, né? Porque a gente sai dessa bolha aqui, né? Avenida Paulista, Brigadeiro Faria Lima, Osasco, ali, a Cidade de Deus. E a gente vai para esses cantos do Brasil e a gente percebe que realmente a vida é muito diferente da que a gente vive aqui. E como levar tecnologia se nós não estávamos utilizando tecnologia, né? Como que eu falo para um aluno para ele utilizar um prompt de IA se a gente internamente não estava utilizando? Então, o meu trabalho foi muito estruturado para casa primeiro, né? Então, assim, vamos fazer o básico bem feito. Então, vamos voltar às origens, olhar para o que precisa ser feito desde o básico, né? Então, a gente está num processo grande de revitalização das escolas, até porque os computadores que nós tínhamos nas escolas, eles eram desatualizados. Então, assim, existiam escolas que tinham computadores de 10, 15 anos de uso. Né? Então, não, vamos estruturar primeiro para que a gente consiga fazer um processo de atualização, primeiro tecnológico, que é o básico, para depois, efetivamente, buscar uma tecnologia focada para o aluno. Então, o nosso foco inicial foi esse, né? Montar a estrutura, utilizar a Fabi e os mecanismos de inteligência artificial internamente. Então, a gente já tem utilizado, além da Fabi, tem utilizado muita inteligência artificial em segurança da informação, em monitoração dos alunos. Então, esse é um outro processo que a gente tem feito bastante interessante de monitoração dos alunos para ver o que eles estão fazendo, se tem alguma tendência, alguma necessidade específica, ou se teve algum caso de racismo, ou se teve algum caso que precisa de uma observação um pouco melhor dentro das escolas. Então, a gente tem utilizado a IA muito internamente, principalmente nas áreas de tecnologia, para aí sim, quando a gente tiver os softwares, a gente está fazendo um processo de renovação, de refactor do software de gestão educacional, né? Que é um software que foi construído há 30 anos atrás. A fundação foi pioneira naquela... É um software proprietário. É um software proprietário que na década de 90 a gente já fazia a chamada online. Né? Então isso lá atrás foi disruptivo, né? Só que de uma certa forma a gente deixou de fazer essa atualização ao longo dos anos. Então a gente começa a fazer essa atualização internamente, até com esse próprio software, para aí sim a gente dar o próximo passo, que é gerar, né, inteligência artificial ou qualquer coisa mais tecnológica para os nossos alunos. É legal porque, assim, apesar de ser uma fundação, o contexto de tecnologia é muito parecido com outras pessoas que a gente conversa aqui, que é no sentido, tipo, eu quero usar IA, eu preciso usar IA por várias questões, mas eu talvez não esteja tão preparado para usar IA. Então eu tenho que dar um passo para trás, igual você falou assim, de voltar às origens, para garantir que o que a gente fala hoje de estar AI readiness, né? Que eu estou pronto para utilizar IA. E aí você tem que mexer na sua estrutura, você tem que mexer com nuvem, você tem que refatorar sistema, você tem que fazer um monte de coisa para garantir que a IA vai de fato atingir os melhores resultados quando você conseguir colocá-la ali dentro, né? Exatamente. Por isso que a gente está vendo tanto projeto fracassar de IA ao longo dos anos. Porque assim, se você não tiver uma estrutura que consiga utilizar a IA, né, ou que você consiga utilizar os seus dados da forma correta para a IA gerar alguma coisa, de fato, assim, os dados que serão gerados não servirão para muita coisa, né? Eu brinco que assim, na década dos anos 2000, a gente começou com o Power BI lá, com as bases de BI. Eu estava, né, na minha entrada ali no mercado profissional, e aí você levava um relatório para um executivo, ele batia o olho e falava, tá errado.
E a gente se matava lá de gerar os dados, né? E faz um monte de método e tal, mas assim, você dava um dado de estoque e ele sabia que o dado de estoque estava errado porque ele foi ontem no estoque e ele viu que aquela quantidade não existia. E aí criou-se aquele mito de que os dados, né, não eram capazes de ajudar nos direcionamentos das tomadas de decisão. E a IA também começou a correr esse certo risco, justamente porque a gente começou a utilizá-la de uma forma muito preliminar, né? E talvez sem ter essa estruturação de forma correta. Então, eu não vejo outro caminho. Se a gente não estruturar... Se você não tem uma boa governança de dados, digamos assim, a IA ela alucina muito, né? E aí, se ela alucina, ela perde o valor todo que ela tem, que é justamente te ajudar numa tomada de decisão ou fazer um processo um pouco mais rápido, digamos assim, né? Exatamente. E aí, um outro ponto que a gente leu para o podcast aqui hoje foi que o desenvolvimento e a evolução da Fabi, ele tinha um ponto muito importante de humanização, que aí provavelmente é a persona que você falou, que é a Fabi, para cada área e tal. E aí eu queria entender um pouco mais disso, dessa humanização, o que é de fato essa humanização, e como que foi todo esse processo de... Você falou de uma transformação cultural muito grande também, junto com a digital. Como que foi essa adesão das pessoas na transformação? E se vocês tiveram algumas dificuldades nesse processo aí? Porque todo processo de automação de serviço, ele pode gerar algum tipo de resistência, né? Legal, é uma boa pergunta, porque assim, acho que não existe processo de transformação sem alguma dor, ou várias dores, né? E lá não foi diferente, né? Assim, para a gente conseguir fazer um processo de transformação deste tamanho, realmente a gente precisou recapacitar muita gente, foram muitas horas de treinamento, muitas horas até brinco de terapia, porque o novo assusta as pessoas, né? E é engraçado porque assim, eu já participei de alguns processos de implementação como esse, e quando você tem a visão do começo, do meio e fim, é fácil, né? Para você saber, né? Você vai fazer uma viagem, você sabe para onde vai, quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer, assim, tira um pouquinho daquela ansiedade do novo. Para os nossos usuários, isso não existe, né? Porque assim, tudo é novo para ele, né? Desde o processo você chega lá para ele e fala assim, ó, o processo que você está fazendo há 30 anos, a partir de agora ele não vai ser mais feito assim. Então a primeira resistência dele é assim, não vai funcionar. A segunda, quando você implementa o processo, vai dar problema. Vai. Né? Acho que assim, é inevitável, né? Nós implementamos em fevereiro do ano passado, eu falo que assim, em novembro que a gente começou a ter um pouquinho de uma vida um pouco mais tranquila. Então você vê, são quase 6, 7 meses, né, desse processo de amortização dos problemas. E por vários fatores. O usuário não, é um sistema totalmente novo, ele não sabe operar com aquele sistema. 2, nós geramos um monte de problema também, né? É inevitável, né? Num processo desse, transformação. A gente transforma, mas a gente também como TI não consegue imaginar todos os processos, né, que vão funcionar com uma fluidez. Então, no primeiro que dá errado, o que o usuário fala? Falei que ia dar. Ou assim, não, o meu processo era melhor do que o processo que você está implementando. Então, assim, existe essa resistência natural, mas que, de fato, acho que isso muda ao longo do tempo e aí depende efetivamente da gente estar próximo deles para mostrar aonde nós chegaremos, né? A partir do momento que a gente começa, né, dentro desse processo todo de transformação, a mostrar os ganhos e os benefícios, né, no primeiro relatório da área de compras que eu mostrei para o gerente de compra, ele falou, opa, com isso aqui eu já começo a fazer um monte de outras visões que eu nunca tive. Por próprio financeiro, né? A partir do momento que você começa a mostrar que aquela informação que ele demorava 30 dias para ter, agora ele começa a ter online. Então, ele começa a ter outros insights que realmente mostra que o processo de transformação ele é benéfico. E outro o processo que é engraçado, que assim, as pessoas esquecem rápido, né? O passado, né? Então, assim, a gente sofreu muito, obviamente, depois dessa implementação, mas hoje você já vê uma empresa que já está trabalhando com tudo isso que parece que nem tinha o antes, né? Não parece que, assim, nós vivíamos uma outra realidade há um ano atrás, né? Então, a gente já percebe as áreas utilizando os dados, utilizando a inteligência artificial, utilizando a Fabi, de uma forma que parece que a Fundação já está há 70 anos utilizando essas ferramentas, porque quando a transformação ela é bem executada e ela é benéfica,
ela é muito fácil de ser aderida, né? Eu falo também que assim, você anda no carro manual a vida inteira. Na hora que você vai para o carro automático, você fala assim, como é que eu... Você até esquece como que dirige manual. Exatamente. Porque a adesão ela é muito rápida, né? Ela é muito facilitada e o conforto ele é muito bom. E às vezes a gente, como tecnologia, a gente peca, né, nessa visão Sim. do conforto para o usuário. A gente olha muito a questão do conforto tecnológico. E aí é o grande aprendizado, porque daí a gente teve que colocar todo mundo na sala, foram imensas conversas. E esse processo de evangelização mesmo, de mostrar para o usuário de que o futuro é melhor do que o que ele está vivendo no presente. Todo o processo de inovação e de transformação digital tem uma parte tecnológica que é o core do negócio ali, que é o que você tem que fazer, mas você tem um trabalho muito grande que é esse de transformação cultural, porque se você não tiver as pessoas do seu lado, a transformação digital ela não se faz sozinha, né? Ela não se resolve ali. Porque você precisa desse engajamento das pessoas, porque elas precisam entender que no começo vai dar errado, vai ter um monte de problema, mas que isso não quer dizer que o caminho não está certo, né? Assim, é parte do caminho, entender os problemas e resolver e seguir evoluindo ali de alguma forma, né? Exatamente, acho que assim, esse é o segredo, acho que de qualquer processo de transformação, né? E como eu falei, eu também já participei dos processos de transformação lá atrás, né? Em alguns anos, quando veio o processo ágil, né? Aham. Eu fui uma das pessoas resistentes a esse processo, porque assim, você olhava o processo, né? De, Não vai tipo, dar certo isso. você começava, olhava, né? O cronograma, Era tão bonitinho. você tem começo, meio e fim. Eu brincava que assim também que eu preferia sempre um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Porque os projetos às vezes eles, né, ficam eternamente e a gente nunca termina. E o ágil veio com a filosofia para quebrar esse Aham. paradigma, né? De assim, não, tá bom, então eu vou fazer pequenas entregas, mas assim, praticamente você não vê o fim É. e você não vê o meio ali, né? Então, para você conseguir implementar isso nos usuários, de que assim, cara, confia que vai dar certo. E aí, óbvio, entra a nossa experiência em todos os projetos que a gente já passou para dar esse conforto para ele, mas é difícil, né? E a gente tem que entender que para ele é difícil, né? Sim. Você começar a construir um carro sem saber quando você vai ter ele pronto para começar a andar, para o usuário não é um negócio muito admissível, né? Então, assim, a gente precisa ou, né, aquela historinha do patinete, depois a Uhum. gente evolui para uma bicicleta, porque às vezes ele não quer andar de patinete, né? Às vezes ele não quer andar de bicicleta, né? Às vezes ele quer já o carro pronto, né? E aí a conquista nossa de mostrar para ele que é um processo evolutivo e que lá na frente, né, ele vai ter, pode ser que ele tenha algo, um carro sem ar condicionado, mas depois eu vou dar o ar condicionado para ele. Isso já faz, de fato, uma mudança muito grande na estratégia do projeto. E o que eu acho que a gente tem visto no mercado também é que antes você tinha a cultura do cronograma, do waterfall muito grande, aí depois você foi para o método ágil, e eu acho que agora está chegando num equilíbrio que, tipo assim, dá para ter, para cada situação, ter as duas coisas, e uma vai funcionar bem para um tipo de projeto, o outro funciona bem para outro tipo de projeto, que nem tudo se resolve só com ágil. Então, assim, eu acho que a gente vai balanceando também e entendendo um pouco melhor as condições e se adaptando, que eu acho que é parte de uma transformação que está todo mundo vivendo, né? É uma transformação de mercado mesmo, no fim das contas, né? Exatamente. E aí, falando dos resultados que você já trouxe um pouquinho aí, teve uma redução de 12 vezes no tempo de atendimento, pelo que a gente viu. Projetos de meses foram para 15 dias, então reduziu muito tempo aí de operação. E além dessas métricas que estão mais relacionadas com a eficiência, né, do atendimento, do projeto, de compras, igual você trouxe, teve algum impacto que foi mais qualitativo, mas que teve um significado grande para, né, que a Fabi trouxe para o time, para a cultura e para a capacidade, para a estratégia da fundação? Sim, teve sim, tá? Acho que assim, os qualitativos realmente acho que são os mais impressionantes, Sim, assim, sim. né? Você sair de uma esteira de compras, por exemplo, de 26 dias, você dá isso praticamente online pro usuário, realmente é algo bem legal. Mas eu acho que isso mudou a cultura da empresa como um todo, né? Porque assim, acho que agora o pensamento ele é focado na estratégia e não mais no processo. Que bom, né? Eu acho que isso, exatamente, acho que assim, o que mais mudou é exatamente isso, porque antes a gente ficava focado no processo e como que a gente melhoraria aquele processo para ele ser mais rápido, porque ele era todo manual, então assim, se eu tinha
100 processos manuais, eu queria eliminar para, ao invés de fazer 100 processos manuais, fazer 80. Agora as pessoas já não pensam mais nos 80 processos, elas pensam, tá bom, como é que eu faço para fazer um processo ou criar algo que realmente faça diferença para o negócio. Porque agora nós temos dados, né? Agora nós temos a informação que sempre nos faltou, agora nós temos. Então isso facilita realmente para as pessoas começarem a pensar de forma diferente. Sim. Então isso para mim é o maior ganho. Eu acho que esse é o maior ganho de qualquer tipo de transformação, né? Quando as pessoas entendem que a gente precisa mudar a forma como a gente pensa e como a gente olha para as coisas, porque no fim das contas o processo ele tá ali para atender alguma coisa. Então, eu preciso olhar para o que ele está atendendo para entender qual que é a estratégia e a partir disso olhar para o meu processo. E não meio que o contrário, né? E aí eu acho que a transformação, seja digital, seja cultural, seja tecnológica, ela ajuda a gente a pensar mais na estratégia para entender como eu atinjo aquela estratégia, né? Exatamente. E assim, o que eu vejo é que as pessoas já começam a ter esse tipo de pensamento. Lembra lá atrás que eu falei para você que na hora que a gente começa a implementar o projeto, as pessoas não têm essa visão, né? O que elas querem é otimizar o processo dela e não pensar de forma estratégica, né? E a partir do momento que você começa a trazer a tecnologia, né, os dados em prol do objetivo da área da pessoa, seja jurídico, seja compra, seja qualquer uma, ela começa a ter outros pensamentos, porque o operacional já está resolvido, basicamente. E o trabalho, né? Fica mais legal. Fica muito mais legal. A gente tinha uma quantidade imensa de e-mails, né? Então, assim, quem trata e-mail, gente, não consegue pensar no estratégico. Desculpa, né? Assim, a pessoa tem... O analista tem 1000 e-mails para ler por mês. É isso que ele vai fazer. Exatamente. Ele precisa lembrar, assim, da angústia. Eu sou, assim, neurótico com mensagem do WhatsApp. Assim, então, assim, eu respondo o mais rápido possível, porque se eu ficar vendo... Isso atrapalha muito a minha vida, mas eu sou assim. Então, porque você fica vendo aquele sinalzinho assim de ter uma mensagem para você, eu falei, não, eu tenho que responder. E você imagina você chegar de manhã e ter 150 e-mails para você responder. Assim, eu não quero nem olhar para o lado, eu vou querer responder os e-mails aqui para tirar esse negócio da fila, porque amanhã terão outros 150 e-mails. E a partir do momento que você cria, não, então eu vou criar uma fila de atendimento para você, você vai ver a partir desses 1000 e-mails que você tem, quais são os seus 5 maiores problemas. Desses 5 maiores problemas, você vai tratar o primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto vai virar o teu primeiro. Então, assim, ele já começa a pensar de uma forma, de fato, estratégica e sai do operacional. Então, assim, essa é a principal vantagem de qualquer projeto. Né? E aí, olhando agora para o futuro e para a evolução da Fabi, da transformação de vocês, qual que é a próxima fronteira de IA, de tecnologia, o que a gente pode esperar da Fundação Bradesco? A ideia é começar a utilizar isso para os alunos? Então, legal. Minha expectativa é que a partir do próximo ano a gente consiga terminar todo esse arcabouço tecnológico. Né? A gente lança o novo software de gestão educacional a partir do próximo ano e ele é a pedra ali que falta para a gente fechar todo esse ciclo. A partir deste momento, a gente começa a ter todo o ciclo de dados da Fundação Bradesco. Desde a minha inicialização ali do processo de compras até o processo de pagamento, desde a inserção do aluno no primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, se ele fez um curso na escola virtual, enfim, a gente começa a gerar todos esses dados para que a gente faça um processo pedagógico de utilização deles. Tá? A gente já utiliza alguns mecanismos de inteligência artificial justamente para direcionar o pedagógico nessas ações que são mais complexas. Né? Por exemplo, o caso de racismo. Você está tendo muito racismo na escola, não vou citar nomes aqui, mas assim, do estado A. Então já existe um trabalho pedagógico de fazer uma campanha específica contra racismo. Então, assim, é um trabalho não direto, né, da IA para os alunos, mas é um que está dentro do back-office. E a partir do momento que a gente tiver todo esse ecossistema interligado, aí sim eu vou ter condições de saber por que um aluno começou a ir mal em matemática. Né? Era um aluno que ele foi bem no primeiro semestre, segundo semestre, no terceiro semestre, no quarto semestre ele caiu. Eu consigo linkar isso com alguma informação socioeducacional? Sim. Ele teve algum problema fora da escola que pode estar impactando ele dentro da escola? Para o público de vocês isso é muito importante. Muito importante. Ou o contrário, né? Ele estava mal e foi bem. Então, sim, a gente começa a fazer esse cruzamento dos dados justamente para a gente gerar outras funcionalidades dentro da escola. E aí a gente começa a dar informação
informação para o professor. Né? Isso chega a ser quase bonito, assim, sabe? E assim, o que a Dá uma gente fica... satisfação. Dá uma satisfação muito grande, porque assim, eu não era do mercado de Uhum. educação, né? Trabalhei em telecom, trabalhei em banco, trabalhei em varejo, depois fui para mobilidade. E assim, o mercado de educação ele é meio apaixonante, assim, Uhum. porque você vê uma carência... O Brasil, infelizmente, assim, tem todos os piores indicadores em educação da América Latina e, enfim, perde para muitos países, né? E a gente, de tecnologia, a gente vê uma esperança de trabalhar com tecnologia para ajudar a educação brasileira, né? Então, principalmente o nosso público, que é um público muito carente, né? Assim, você vê, a gente fez esse trabalho socioeducacional, as crianças hoje elas não sabem fazer pesquisa no Google. Uhum. Né? Elas pesquisam no Google com hashtag. Acredite se quiser. Então, assim, se ela não consegue fazer uma pesquisa no Google, como é que ela vai trabalhar um prompt de inteligência artificial? É impossível. É impossível. Então, assim, ela vai colocar lá hashtag e uma frase. Então, assim, ela não tem mais aquele pensamento lógico, né? De construção de uma frase, de um texto ou de um pedido, né? Eles são muito diretos, né? Sim. Então, assim, eles querem colocar uma frase na busca e eles querem já ter o resultado. Eles querem colocar uma frase no TikTok e já receber o vídeo com a resposta. Então, assim, eles são muito imediáticos. E a IA é zero imediática, né? Porque quanto mais imediata você for, imediatista você for, né? exatamente, a resposta ela vai vir muito ruim. Então, tem um trabalho muito grande que a gente, como tecnologia em educação, vai precisar trabalhar para a gente não gerar um abismo ainda maiores para os países desenvolvidos, né? Porque você pega uma criança da Noruega que tem um acesso mais facilitado à tecnologia, com certeza ele sabe fazer um prompt IA. Mas se você pegar uma pessoa, uma criança nossa hoje no Amazonas, eu tenho absoluta certeza de uma escola pública, ela não vai conseguir fazer esse prompt funcionar da mesma forma. Então, realmente tem um trabalho bem interessante aí em educação para os próximos anos. E os professores estão usando o IA para ajudar eles na construção das aulas, de exercícios, esse tipo de coisa? Indiretamente, sim. Né? A gente não tem feito nenhum treinamento específico para os professores, né? Mas eles, obviamente, utilizam muito Porque isso ajuda a IA. bastante também. Ajuda muito. E aí não existe ainda um consenso geral da utilização da IA para por isso que eu perguntei. a educação. Exatamente. Então, assim, tem várias discussões em andamento, né, para a gente tentar essa padronização do uso da IA, mas ainda não existe nenhum tipo de consenso, né? Então, a gente vê algumas... A Fabi não tem nada disso. Não, a Fabi é 100% interna, né? Focado na parte de atendimento interno. E aí, para os professores, de fato, a gente deve pensar a partir do momento que a gente tiver todo o ecossistema preparado. Eu te perguntei justamente porque eu sei que esse tema é meio polêmico. Em educação tem uma outra dificuldade que assim, é muito difícil você ter consenso em educação. Por quê? Porque são linhas de pensamento completamente diferentes, né? Então, dentro de uma sala de aula ou dentro de uma escola, você tem professor de matemática, de física, que tem um pensamento mais estrutural lógico, mas você tem os professores de humanas em geral, que é ótimo, né, para o pensamento crítico e para a construção de uma sociedade. Mas é difícil no consenso, né? Porque você tem pessoas que pensam de forma muito distintas, tem informações diferentes, tem contextos diferentes, e aí para convergir em educação é muito complexo. Então, realmente, há uma necessidade, a gente vê até no próprio Congresso, né, as leis em educação, elas são sempre muito polêmicas, né? Justamente porque falta esse conceito, mas tem que ser algo que precisa ser definido com uma visão mais nacional. E aí agora, já para o finzinho do episódio, olhando um pouco para a sua carreira, você já atuou em outras grandes empresas, igual você citou aí, você também já teve experiência como CIO anterior. E aí, na fundação, você já está no cargo aí de CIO há um pouco mais de 3 anos, né? E em 2024, você recebeu o prêmio de executivo de TI do IT Forum. E aí eu queria te perguntar, qual que é o grande desafio de ser CIO num contexto diferente, que é educação, num contexto muito complexo, que é esse de uma fundação, de ajudar as pessoas em vulnerabilidade social. Qual que é o desafio disso aí? O que você pode deixar de mensagem, vamos dizer assim, para as pessoas? Então, realmente, educação é um processo totalmente diferente de qualquer outro mercado que a gente atue, né? E quando eu recebi o convite para ir para a fundação, eu até
me questionei, né? Falei, poxa, mas será que numa fundação precisa de um CIO, precisa de um porte? E aí, a partir do momento que você começa a entender o tamanho da fundação, você fala, poxa, realmente tem essa necessidade. Porque a gente não está construindo só mais um processo na fundação, a gente está construindo algo que realmente vai passar por décadas e décadas, né? E aí, quando eu vi a oportunidade era praticamente uma página em branco, né? De uma reconstrução, né? E reconstruções a gente não acontecem todos os dias, né? A gente participa de poucas, né? Durante a vida. E foi uma oportunidade incrível de falar assim, poxa, vamos deixar esse legado. De fazer a diferença, né? De fazer a diferença, de continuar um legado que o Amador construiu lá há 70 anos atrás e que faz a diferença para milhares de pessoas, né? Então eu falo pro pessoal lá, quando você está um pouco triste, que você acha que pegou um pouquinho mais de trânsito, vai para uma escola para você ver. Realmente a realidade dessas crianças, né? Ela é muito diferente da realidade de qualquer criança no Brasil, porque eles estão em pontos realmente de uma carência muito efetiva, né? Tem algumas escolas que você vai, que fica no meio das comunidades, que quando você chega na escola parece um oásis, assim, né? Então, realmente, isso é muito gratificante, né? Para a gente como profissional e por ter essa oportunidade de fazer esse processo de transformação tão bonito. Que bom, fico feliz, porque eu acho que a gente precisa disso mesmo no nosso país. Com certeza. E aí, para a gente encerrar o episódio, eu queria perguntar se você tem algum livro, artigo, podcast para deixar aí de indicação para os nossos agilistas. Tenho sim. Acho que procurem a Escola Virtual da Fundação Bradesco, né? São mais de 80 cursos 100% gratuitos lá. Existem diversos cursos de tecnologia, tem curso de gestão de dados, tem curso de IA, tem curso de Azure, enfim. Então, são diversos cursos que estão lá 100% à disposição. É só entrar lá no site da Escola Virtual Fundação Bradesco, procura no Google, é super fácil de achar, fazer o teu cadastro e realizar os cursos lá, que são cursos de excelente qualidade. A gente é um dos maiores certificadores de Microsoft do mundo, né? Se não o maior, justamente por conta desse potencial que a Fundação tem e pela qualidade dos cursos que oferecem, e novamente, são 100% gratuitos. Isso aí é bem uma indicação muito válida e valiosa. Então, Marcos, muito obrigado pela participação de novo aqui hoje no episódio. E eu gosto muito de escutar sobre essas transformações, principalmente uma transformação que tem um caráter social muito grande e que vai fazer um bem muito para as nossas crianças aí, que realmente vão fazer a diferença no futuro, né? Com certeza, Samuel. Mais uma vez, eu que agradeço. Prazerzão estar aqui com vocês. Legal, obrigado. Para quem escutou a gente até aqui, avalie lá na sua plataforma de streaming preferida. Dá para deixar o comentário no Spotify e dá para acompanhar sempre o nosso perfil no LinkedIn, o nosso canal público no WhatsApp e a nossa newsletter mensal. Até a próxima. Valeu!